Você se sente bom o suficiente? Sente que é capaz de realizar os seus objetivos? Fique conosco até o final desse vídeo que nós vamos te mostrar o quanto você é capaz de realizar seus sonhos e objetivos. Eu sou a Diane Moura. Eu sou Amanda Moraes. E esse é o Inteligentemente Podcast. Hoje nós falaremos sobre autoeficácia, um dos pilares da autoestima. Nós temos falado sobre esses pilares, já falamos sobre autoconceito, autoimagem e autorreforço. Amanda, o que é então autoeficácia? Bom, vamos separar essa palavra em duas, porque nós não utilizamos muito esse termo, essa palavra na nossa cultura, e para ficar bem didático, todo auto, né, toda palavra com auto é um comportamento realizado para você mesmo. Então, o quanto você se vê, o quanto você se interpreta, autoeficaz. Autoeficácia é a palavra que diz o quanto que você se acha capaz de realizar determinados comportamentos ou tarefas. Pode ser desde uma coisa simples, por exemplo, nós estamos aqui gravando hoje, se eu não me engano, o 15º episódio do podcast. Só que se nós não nos sentirmos capazes de terminar esse episódio, de vir gravar e fazer isso, nós simplesmente não temos essa atitude. Não existe episódio, não existe podcast. Então, tudo aquilo que a gente vai realizar, seja escovar os dentes, seja dirigir um carro, seja conversar com alguém, nós precisamos nos sentir capazes. Muito bom, Amanda. Nossa, como é importante, então. Você pode mostrar pra gente o quanto isso é importante? Por que... Então, se eu não me sinto capaz, eu vou estar paralisado, é isso? É por aí, é por aí. Na verdade, os comportamentos que são mais automáticos na nossa vida, nós vamos realizando porque a gente já construiu um hábito. E a gente sabe que quebrar um hábito é muito difícil. Por exemplo, se você escova os dentes com a mão direita e você vai começar a escovar com a mão esquerda, isso já é bem difícil. No livro O Poder do Hábito, aquele livro de capa amarela, ele fala sobre esse tipo de comportamento simples. Só que como ele já está tão automático, né? Já virou um hábito, é muito difícil da gente tirar. É verdade. Então, por exemplo, se você tem mania de pentear o cabelo para um lado, e aí você vai pentear para o outro, você vê que é toda uma... existe até uma dificuldade motora para colocar o cabelo no lugar certo. E para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa se sentir capaz de realizar, né? Experimentar e se sentir capaz de realizar. Nesses aspectos que são cuidados pessoais, que a gente já está acostumado, a gente consegue realizar sem pensar muito. Mas para aqueles que são mais elaborados, por exemplo, eu tenho uma meta de gravar o podcast. É simples, não é simples. Requer várias habilidades de comunicação, como que você vai acordar, se de repente estão fazendo uma obra aqui em cima, como que eu vou lidar com isso. Eu não estou aqui sozinha também. Se eu ficar pensando em todos os detalhes que podem dar errado, isso vai favorecer o fato de eu não me sentir capaz. Mas se eu pensar assim, não, vai dar certo, já deu certo das outras vezes, eu fiz coisas que eu tive metas, consegui cumprir os meus objetivos e eu acredito na minha capacidade acredito que a minha voz não vai falhar, acredito que vai ter um raciocínio lógico que as pessoas vão me entender. Então, assim, é tão importante você se sentir capaz na vida, isso seja para emagrecer, seja para ter um relacionamento, seja para você se comunicar melhor. Qualquer tipo de objetivo, você quer ter um outro estilo. Vamos supor que você quer ter um estilo de roupa diferente, uma imagem diferente. O que você vai precisar? Ter essa habilidade de sentir que você é capaz. Muito legal isso que você está falando. Eu lembrei daquele filme, Joy, que é aquela moça que cria a vassoura que se torce. Não sei se você... eu acho que é Mop o nome daquela vassoura. Já vi, sim. E assim, é muito interessante porque ela tinha certeza que ela era capaz de fazer uma invenção. A família dela muito desestruturada, mas ela desde pequena gostava de inventar coisas, até uma hora que ela inventou algo
que teve um retorno financeiro. Então, essa percepção que você é capaz de fazer algo muito bem é a chave para que você realmente faça algo muito bem, né? E é interessante essa divisão que você fez, porque às vezes a pessoa fala assim, não, então, como eu consigo ter uma rotina, eu consigo fazer as minhas coisas no dia a dia, eu me sinto capaz, sim. Será? Será que você valoriza o profissional que você é? Você se posiciona como um profissional que tem valor no mercado? Será que você se sente competente a estudar um pouco mais, a evoluir um pouco mais como profissional, a realizar coisas grandes como profissional? Isso é muito interessante que você está trazendo. Eu queria um pouquinho que você trouxesse a diferença de autoeficácia, resiliência e a capacidade de superar, porque elas, de alguma forma, interagem, mas são coisas diferentes. E me diz como isso funciona. Na verdade, uma precisa da outra, né? Se você se sente capaz, por exemplo, de passar por um término de um relacionamento, você vai precisar de superação, de resiliência. Na verdade, as três, elas estão muito... Uma precisa da outra. Na verdade, elas trabalham juntas, né? O que é a resiliência? É um termo, né, que a psicologia pegou emprestado da física, e é um termo que você é capaz de voltar a uma condição normal, de equilíbrio, depois que o material sofreu o estresse. Então, você saiu, na verdade, de equilíbrio, mas você retornou a um equilíbrio. E sem você se sentir capaz de voltar ao equilíbrio, você não volta, né? Assim, então, assim, é muito importante a gente, em momentos difíceis, a gente ter esse tipo de pensamento, né? E assim, quanto mais você enfrentou as dificuldades da sua vida e conseguiu superar, é maior isso em você, a capacidade de autoeficácia. Por exemplo, um atleta, né? Então, assim, o atleta, ele é preparado para conseguir melhores resultados. Então, ele começa do pouco e ele vai tendo um esforço para chegar um pouco além. Depois, ele vai e até ele se supera naquele, por exemplo, um atleta de natação. Ele se supera naquele tempo por milésimos de segundos e aí ele consegue ir um pouco além. Então, cada vez mais, o objetivo, por exemplo, de um nadador é ser mais rápido. Mas isso requer, tudo interfere. O que você comeu antes da prova, e assim, ele perceber que ele é capaz de fazer isso, vai torná-lo cada vez mais eficaz, né? Então, assim, quanto mais você se supera, quanto mais você tem resiliência, maior a probabilidade de você ter mais ainda, assim como a autoeficácia também. Né? Então, assim, uma pessoa que já passou por várias dores na vida, ela está mais calejada do que as outras pessoas. Excelente, muito legal isso. E, de novo, a gente precisa puxar aqui para as crianças, para a infância. Como é importante essa base, né? Ser construído isso desde a tenridade, a criança entender que ela é capaz, por exemplo, de nadar cada dia melhor, que ela é capaz de correr cada dia melhor, de desconstruir talvez crenças ou coisas que ela ouve, que ela é mais devagar, ela não vai conseguir. Então, assim, qual é o prejuízo que traz para a construção dessa percepção de autoeficácia quando não é construído desde a base? Quando a pessoa percebe que ela vai ter que mudar essa chave, mas ela já é adulta, já passou muito tempo se sentindo incompetente, incapaz. Me conta um pouco quais são os prejuízos que essa pessoa vai trazer para a vida adulta, né? Porque são anos. É verdade. Assim, nunca é tarde para você começar, né? Todas essas habilidades que a gente tem falado, que tem a ver com a autoestima, eu vou repetir porque algumas pessoas não puderam, talvez não assistiram os episódios anteriores de autoconceito, autoimagem, autorreforço e agora da autoeficácia, e esses 4 elementos formam a nossa autoestima. Então, se você quer ter uma
melhor autoestima, uma autoestima mais alta, se valorizar melhor, se reconhecer as suas habilidades, vai lá, depois que você terminar de assistir aqui, visite com calma, sabe? Anote os exercícios, faça os exercícios, porque como esses são os pilares da autoestima, cada um deles, se você não acreditar em você, não tem como construir nenhum desses, porque é tudo alto. Então, é o comportamento dirigido a você mesmo, é o que você pensa sobre você mesmo, que é, na verdade, a base da psicologia também, da saúde mental. É você não ficar dependendo do que os outros te falam, da admiração dos outros o tempo todo, ou das circunstâncias da sua vida para que você se entenda ou se sinta bem. Então, a autoeficácia, ela, como eu falei aqui na pergunta anterior, ela vem desde cedo, né? Se seus pais se superaram várias vezes e passaram para você esse aspecto de superação, de resiliência, filho, você não passou agora, mas você vai passar amanhã. Isso tá tanto no comportamento que o filho vê do pai. Ficou desempregado? Ficou, mas amanhã vai ser melhor, eu vou conseguir um outro trabalho. Ele vê na fala, ele vê no comportamento, ele vê o que os pais falam para ele vai se sentir assim, ele vai reproduzir essa fala. É muito mais fácil dele se sentir capaz. Agora, se o contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais o pai e a mãe não desenvolveram essa habilidade consigo, né, mesmos e com os seus filhos, ficou essa lacuna dessa habilidade, que vai precisar de um esforço muito maior desse indivíduo na vida adulta para ele se sentir capaz. É possível? Sim. Como todos esses 4 pilares, é possível você melhorar. Como você vai melhorar? Enfrentando. Não existe uma outra forma de você melhorar isso se você não enfrentar, se você não se desafiar a ser diferente. Porque até então é como se o contrário da autoeficácia é você ficar na zona de conforto. Então, eu não venci a prova, mas também eu não me sinto capaz, então eu não quero mais. Eu não superei esse relacionamento. Para que eu vou começar outro? Sabe assim, para que eu vou insistir em qualquer coisa na minha vida se eu não sou capaz? Então, eu acabo reproduzindo vários começos sem fins. Começo e não termino, ou então eu coloco a culpa nas outras pessoas, nas situações, tudo para não tocar nessa dor que é me sentir São capaz. frustrações baseadas na fantasia, né? A pessoa ela nem tentou, mas ela tem a frustração de se sentir incapaz. É baseado no medo. É baseado no que eu acredito que eu possa sofrer. Então é melhor eu não sofrer. Isso é muito interessante e você está trazendo então que sim, a pessoa vai trazer isso da infância e pode dificultar, né? Mesmo que ela perceba a importância de mudar, vai dificultar porque ela não tem essa base, mas ela pode mudar. Isso, assim, no psiquismo é incrível, porque por mais que a pessoa passe por muitas situações, ela sempre pode ressignificar, ela pode sempre encontrar caminhos para ainda encontrar alegria, paz. Então, como que essa pessoa que na infância não teve essa base pode desenvolver esse relacionamento consigo mesma de sim, eu consigo, sim, eu vou fazer muito bem feito, eu vou ser boa nisso, sei que você... Você sabe que os casos que as pessoas mais gostam de ouvir é a história de superação dos outros. Porque elas se identificam com a dor dos outros e elas começam a entender, espera aí, né? Nem sempre foi fácil para essa pessoa. A pessoa também teve uma infância assim, dessa forma, por exemplo, pobre, sem recursos, com dificuldades, e ela conseguiu passar nesses vestibulares estudando em escola pública aqui no Brasil? Se eu estudo em escola pública, tive uma infância difícil, vou me identificar com aquela dor e vou imaginar assim, eu também posso. Então, você ver exemplos de pessoas que conseguiram vai te ajudar. Legal. E pode te ajudar para que você
reproduz esse exemplo. Uhum. Tanto para o lado ruim quanto para o lado bom, a gente pode aprender com os outros. E se você, por exemplo, começa a perceber que é possível, você sai ali do seu ninho de conforto, que talvez fosse a casa dos seus pais, Uhum. e começa a perceber que você pode fazer algo diferente por você. Muito bom, Amanda, muito legal. Então, ter pessoas que inspiram e se desafiar, né? Dar passos que de repente a pessoa nunca deu em busca de ser essa pessoa que ela quer ser e ela precisa acreditar que é possível ser. 4 dicas úteis para melhorar o autorreforço. O que as pessoas podem fazer para otimizar? Então, o primeiro ponto é assim, tenha boas companhias. Uhum. Pessoas que vão te ajudar. Aí tem várias palavras, né? Tem pessoas que falam assim, evoluir, crescer, sair do lugar. Pessoas que você admira, porque andar com pessoas que vão fazer você se sentir menos capaz, por que vai ser interessante para você, para sua autoeficácia? Quando eu digo, não quer dizer que você não possa conversar com essas pessoas, ter contato, mas se você ouve e percebe, sente pessoas ao seu lado que não têm esse sentimento de capacidade, com certeza isso vai passar para você. Um exemplo disso é, por exemplo, imagina, vamos colocar de novo, aqui, no contexto da obesidade, né, nos grupos de obesidade, o que eu ouvia muito falar? Isso não serve para mim, né? Esse tipo de alimento, comer verduras, legumes, coisas assim, por exemplo, eu não gosto desde pequena e não há quem me faça comer esse tipo de coisa. Então, assim, se você continuar frequentando os mesmos ambientes, lidando com as mesmas pessoas, que também não comem, que talvez não valorizem isso, é muito mais comum você continuar com esse tipo de hábito. Agora, se você começa a andar com pessoas, por exemplo, sua colega do trabalho, leva todo dia lá na marmita um potinho de salada e come a salada com prazer e começa, enfim, o seu marido come a salada. O seu filho come a salada. A sua melhor amiga começa a ter melhores parâmetros de saúde porque interiorizou a salada. Aí você vai questionar, né? Ou então se você trabalhou na mesma empresa a vida toda, né? E aí você fala assim, poxa, eu sempre ganhei o mesmo salário. Fulano de tal saiu da empresa, conseguiu um melhor, está trabalhando menos horas, está ganhando mais. Você também vai se questionar. Será que eu preciso me manter nesse lugar? Será que eu preciso me manter pensando dessa forma? Então tenha boas companhias nesse sentido que te ajudem a você progredir na área que você quer. Legal, legal. O que mais que você pode falar, Amanda? Referências, né? Não são companhias, mas você pode fazer isso intencionalmente, né? Então, por exemplo, você quer crescer na comunicação. Uhum. Então, você quer se sentir capaz de ser uma pessoa mais objetiva, menos prolixa. O que prolixa é que se demora, né? Que fala, na verdade, repete muitas vezes. Então, o que você vai fazer? Ouça pessoas mais objetivas, né? Tenha referências naquilo que você faz de pessoas que vão te ajudar nessa área. Outro ponto é o autocuidado. O autocuidado, ele é necessário para que você se sinta capaz. Né? De acordo com Maslow, a gente falou disso, né? Na pirâmide, Maslow é um teórico, né? Que dentro do campo do humanismo, da psicologia, e ele muitos anos atrás, 1919, muito antigo mesmo, ele criou uma teoria muito legal sobre motivação, e ele fala justamente isso, que para a gente realizar alguns comportamentos, a gente precisa acertar a base.
E a base, o que que tem lá na base? A alimentação, o sono, a necessidade de ir ao banheiro, a hidratação. Então, assim, existem coisas na nossa vida que são básicas. E o autocuidado, ele é básico. Não adianta você querer chegar na autorrealização aqui, trocar de emprego e tal, se a tua base, se você não está dormindo à noite, por exemplo. Então, assim, começa a perceber que o autocuidado, você cuidar de você, é fundamental para ter uma autoeficácia. Muito bom, Amanda. Revisitar as conquistas ajuda? Muito, muito, muito. Porque todos nós conquistamos já alguma coisa, né? Seja lá o primário, a primeira série, ou então um novo amigo, ou um caderno novo, sei lá o que você, seja material, seja relacionamento, seja de que área que for, você já se superou em alguma coisa. Seja escrever com uma letra feia e de repente começou a escrever, começou a treinar ali para ter uma letra mais bonita. Então, preste atenção, escreva as suas conquistas, revisite. A gente revisita tanta coisa ruim, né? A gente lembra, eu tive um namoro que era assim horrível, eu tive um problema no meu carro, eu tive uma decepção com tal pessoa, eu tive ontem uma frustração, tive raiva, tive ódio, tive culpa, tive tanta coisa ruim. E aí quando você... Ou então você lembra das coisas que você começou e não terminou. Só que aí quando você conquistou alguma coisa que você começou, teve início, meio e fim e concluiu, por que você não comemora as suas vitórias? Comemorar as vitórias é o que o atleta faz. Por isso dá um incentivo para ele continuar. Ele ganhou uma medalha, ele ganhou algo, uma premiação. Isso dá mais força, né? A gente corre a corrida, a gente ganha uma premiação, por isso dá mais força para a gente continuar correndo. Legal, Amanda. A gente está chegando na reta final desse episódio. Você tem considerações finais? Bom, finalizamos então a série sobre autoestima, os elementos da autoestima. Eu gostaria muito, e a Diane também, que vocês comentassem e que compartilhassem com o máximo de pessoas que vocês conseguissem. Nós queremos propagar essa informação que é muito importante para a gente e, na verdade, qualquer pessoa precisa disso, né? Qualquer ser humano precisa disso. Então, isso tem a ver com o amor a si próprio, né? Você amar a si mesmo para você conseguir amar ao próximo. Então, observe, coloque lá as tarefas em dia, pergunte para a gente, nós estamos respondendo várias mensagens, inbox. Nós também temos o nosso Instagram, que é psicóloga Amanda Moraes. Psicóloga Diane Moura. Curtam lá nosso Instagram, se comuniquem com a gente, nós estamos aqui querendo que as pessoas tenham mais saúde mental, tá bom? E esse podcast é voltado para isso, então fiquem conosco. Muito bem. Isso que a Amanda está trazendo aqui como encerramento dessa série é fundamental porque muitas vezes as pessoas procuram informação do que já está sendo dito. E hoje nós sabemos que nós somos uma população ansiosa, depressiva, cansada, estressada, que com a popularização dos transtornos nas séries, nos filmes, a gente está muito imerso na patologia, né? No que será que as pessoas têm? Será que eu tenho algum problema? Será que meu filho tem algum problema? Mas o que a gente fez aqui, temos feito nesse podcast, mas especialmente nessa série sobre autoestima, é trazer a base da saúde mental. Isso é muito importante. Sem isso, todas as outras coisas que a gente vai falando, vai faltar um pedaço. Sabe quando a gente entra na escola que tem o pré, tem a primeira série, a segunda série? A saúde mental também é assim, ela tem as suas estruturas, tem as bases. E a gente está falando disso para vocês. Isso é muito importante para a vida de vocês e para a vida de todas as outras pessoas. Então, nos ajude a compartilhar esse conteúdo, interaja conosco. Isso é muito importante até para que o YouTube entenda que nosso conteúdo tem valor. Então, vocês estão conosco nessa de propagar essa informação de qualidade que pode trazer transformação de vida. É isso. Até a próxima. Um beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo, tchau.